Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou revelar para você todos os planos aí foram expostos, vazaram alguns segredos dos bolsonaristas, de certo modo para prejudicar o Flávio Dino. Querem barrar o Flávio Dino a qualquer custo. E eu vou revelar para você duas estratégias que eles estão utilizando aí, partindo para cima do Flávio Dino, estão de certo modo querendo encerrar aí a vaga, ou pelo menos, né, não, eles querem proibir que o Flávio Dino vá para o STF. Então, eu vou mostrar para você, mostrar que foi vazado aqui diretamente na Globo, né, no site do Globo aí, a coisa ficando um tanto que complicada para o Flávio Dino, né? Os bolsonaristas estão em pânico aí, estão em pleno terror, e eu vou contar tudo isso aí para você. Mas antes disso, já aproveita, já deixa um like aí, deixa eu me apresentar, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, se quiser pode me chamar de Cláudio JP, tá tudo certo. Bem, vamos pro vídeo, eu vou comentar e vou mostrar para vocês os segredos, né? E a pergunta que fica, será que os caras vão conseguir barrar aí a candidatura do Flávio Dino, ou pelo menos a vaga do Flávio Dino no STF? O Gonê, né, eu acho que esse é o nome dele, eles têm uma admiração por ele. Agora o Flávio Dino parece que vai enfrentar algumas resistências aí, e eu vou mostrar para vocês, né? Aproveita e já deixa um like aí, porque é muito importante, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A situação de Flávio Dino, será que ela vai se complicar? Será que os bolsonaristas vão conseguir ter, de certo modo, algum sucesso lá? Então vamos, né, comentar e ler um pouco da matéria. Então assista o vídeo aí até o fim e acompanha aí a minha análise política. É o seguinte, matéria da Malu Gaspar, o episódio de Flávio Dino, de Flávio Dino que os bolsonaristas pretendem explorar, ou seja, qual vai ser, né, o episódio aí da trajetória do Flávio Dino que os bolsonaristas vão explorar na hora de fazer as perguntas. Para quem não sabe, todo ministro, pelo menos toda a pessoa que é indicada ao STF, passa por uma série de perguntas ali no Senado. E os caras já estão querendo utilizar duas estratégias que, de certo modo, não sei se vocês sabem, mas em determinado momento ela dá certo. Até porque, né, eles estão utilizando uma narrativa tão forte, tão gigantesca, que o aumento aos ataques aí ao Flávio Dino nas redes sociais aumentaram aí em 30%. E agora eles querem levar isso para o Senado. E a pergunta que fica é, será que vão conseguir? Bem, vamos lá para você saber o que realmente aconteceu. Tá aí o Flávio Dino, ministro da Justiça, tá? A bancada de bolsonaristas no Senado está se preparando para explorar um episódio envolvendo o ministro da Justiça, o Flávio Dino, na sabatina marcada para o dia 13 de dezembro. Ou seja, é como se fosse uma entrevista. O Flávio Dino vai lá no dia 13 de dezembro desse ano ainda, quando a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a indicação aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai analisar a indicação do presidente Lula para a vaga aberta aí no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Rosa Weber. E qual é esse episódio? Eu vou contar para você. Vou narrar, são dois, tá? E eles utilizaram isso na eleição passada e eu vou revelar para você qual é esse episódio. Os senadores e seus assessores estão recolhendo material e preparando uma série de perguntas e frases de efeito sobre a visita de Dino à favela Nova Holanda, isso lá no Rio de Janeiro, uma das 16 que fazem parte aí do Complexo da Maré, na zona norte lá do Rio de Janeiro, tá? E na realidade o pessoal fala favela, mas é comunidade. Tem muita gente que trabalha lá, acorda cedo todos os dias, dorme tarde, trabalha pra caramba e luta sim, tá? Mas enfim, vamos lá. Em março desse ano, né, o que aconteceu com o Flávio Dino? Em março desse ano, Dino participou aí de um lançamento do boletim sobre a violência e encontro de diversas lideranças comunitárias da favela, a convite da ONG Rede da Maré. Apesar do caráter institucional da visita, desde aquele momento, os parlamentares da oposição acusaram Flávio Dino de ter sido aceito na Maré por algum tipo de ligação com supostos delinquentes ou com delinquentes aí que dominam o território, tá? E lembrando que local é esse, que estado é do Rio de Janeiro. E quem deveria cuidar e melhorar a segurança lá são os bolsonaristas que foram eleitos, e eles fizeram o quê? Nada para melhorar a situação.
Na época, o deputado federal aí, Eduardo Bolsonaro, disse achar estranho o fato do Flávio Dino entrar, abre aspas, no complexo de favelas mais perigosas do Rio de Janeiro com apenas 2 carros e sem trocar tiros. Essa foi a fala do Eduardo Bolsonaro. Embora ele tenha ido acompanhado de agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Então tá aqui o pessoal questionando o Flávio Dino, como é que ele foi lá, como se o pessoal da comunidade não precisasse do auxílio do Estado, que é uma verdadeira barbaridade. Então aqui você já acompanha, tem mais outro fator que é extremamente relevante, que eu vou falar para você daqui a pouco. Aqui você já vê o descalabro, né? A verdadeira barbaridade, o preconceito que o Eduardo Bolsonaro tem para com os menos favorecidos. Parece que esse pessoal é uma parte do Estado, e não é. São pessoas que trabalham, são pessoas que estudam, são pessoas que lutam pelo pão de cada dia, e é um verdadeiro descalabro ele falar isso daqui. O Flávio Dino tinha que ir assim como o Bolsonaro. Ele estranha isso porque o Bolsonaro não foi cuidar dos menos favorecidos. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. Esse é o primeiro ponto que os bolsonaristas vão explorar. Tem mais outro? Tem. E o outro também é fundamental? É. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto. E qual é o primeiro ponto? Dizer que o Flávio Dino tem pacto com qualquer tipo de situação constrangedora, né? Porque foi lá e tinha só 2 carros da Polícia Rodoviária Federal. Tinha 2 carros da polícia, né? Junto com ele, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E a pergunta que fica é, se o Rio de Janeiro está assim, é culpa de quem? É do Flávio Dino? O Flávio Dino conseguiria resolver tudo em 2 meses, em apenas 2 meses? Não. É evidente que, de certo modo, né, a direita, a extrema-direita, que dominou lá por muitos anos e deixou chegar o caos do jeito que está lá hoje. E é por isso que o Flávio Dino foi lá, de certo modo, para analisar toda a situação e tentar dar um jeito. Tá, esse é o ponto que eles vão analisar. Você tem pacto com qualquer coisa e é por isso que você foi lá e que você entrou lá só com 2 carros. Essa que é a realidade, tá? Agora, vale a pena lembrar que foi, né, a maior apreensão de fuzis estava lá dentro de um condomínio de luxo, ao lado da casa do Bolsonaro. Isso eles não mencionam, mas vamos lá. Então tá aqui a situação extremamente constrangedora. Esse é o episódio que eles vão pegar lá em cima, bater firme. Qual é o próximo episódio? Você deve estar me perguntando, Cláudio, eu quero saber qual é o próximo episódio, não é assim? Eu quero ver, vamos lá, qual é o segundo? Bem, a estratégia bolsonarista repetiu o roteiro adotado na campanha eleitoral de 2022, após a visita de Lula ao Complexo do Alemão. Ou seja, eles utilizaram a mesma estratégia. Bem, lá em 2022 atacamos desse jeito e agora vamos atacar o Flávio Dino assim. Ou seja, por que eles estão utilizando esse tipo de estratégia? Eu vou falar para você mais para frente, tá? Se eu lembrar, mas vou me esforçar para poder lembrar. Após um ato político de Lula no Complexo do Alemão, outro conjunto aí de favelas da Zona Norte aí do Rio de Janeiro, apoiadores do ex-chefe do Executivo, apoiadores aí do Bolsonaro, incluindo o próprio Bolsonaro, passaram a se valer do evento, de certo modo, para fazer acusações ou falsas acusações sobre o suposto envolvimento do adversário com o tráfico de, né, vocês já sabem. Na visita à Maré, Dino discursou e falou justamente contra isso, contra o que eles estão falando. Só é possível termos uma sociedade em paz, né, na medida em que nós avançamos na justiça, ou seja, no combate às desigualdades, discriminações, explorações, invisibilidade, portanto, a dimensão estrutural da violência na cidade, disse aí o ministro, tá? Então tá aqui o pessoal apertando o Flávio Dino. Qual é a próxima? Tem mais uma outra próxima, sim. Após as críticas e a ser alvos de teorias conspiratórias, Dino escreveu lá na outra rede social. Soube que representantes da extrema-direita reiteram aí o seu né, a lugares onde moram os mais pobres. E essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz dos que mais precisam do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos, tá? Então tá aqui o Flávio Dino. Com a época dos ataques, Dino foram... Tá. Como na época dos ataques a Dino foram bem recebidos pelo público conservador, os bolsonaristas apostam a estratégia de revisitar o episódio, né? Perdão, gente. Os bolsonaristas apostam que a estratégia de revisitar o episódio conseguirá, ao mobilizar as redes e constranger senadores e deputados, mais senadores, né, a votar contra a indicação do ministro ao Supremo. Ou seja, qual é a próxima estratégia? Simples. Dentre elas, eu ainda tenho mais uma outra ainda, mas eu vou falar essa segunda. Qual é a estratégia? De certo modo, de constranger
os ministros do Supremo, os ministros, né, de constranger senadores a votarem no Flávio Dino. Essa é a estratégia deles, atacar o Flávio Dino e atacar nas redes sociais e começar a soltar fake news. E tem uma pessoa aqui que ela é especialista nisso, tá? Eu acho que você já sabe quem é, aquela que fica falando aquelas coisas estranhas lá sobre goiabeira e coisa e tal. Ela disse que vai também complicar a vida do Flávio Dino. Por isso a importância de você saber em quem você vota, tá? Ter consciência disso, porque senão gera transtorno e essas pessoas geralmente não fazem nada para melhorar a vida da população de um modo geral e, pelo contrário, elas pioram, geram dor, transtorno e sofrimento. Mas vamos lá. Então tá aqui a situação extremamente complicada, bem difícil. Embora eles reconheçam que se trata de uma missão difícil, a rejeição de Flávio Dino no STF virou uma questão de honra para os bolsonaristas. Então, eles estão aí para cima e para baixo, complicando a situação do Flávio Dino. Qual é a próxima situação que eles querem, de certo modo, complicar a vida do ministro Flávio Dino? É essa daqui, ó, tá? A questão do 8 de janeiro. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Já aproveita e já deixa o like, é de graça, não te custa nada e não te dói no bolso. Mas vamos lá, ó, é o seguinte: bolsonaristas acusam Dino de ser omisso no enfrentamento dos atos golpistas do 8 de janeiro. Abre aspas. Vamos falar dos erros de 8 de janeiro, do apagamento das imagens. Você é um ministro da Justiça. Acontece aquela tragédia, o quebra-quebra, e você não tem cuidado de preservar as imagens para apontar os culpados? É uma questão crucial, questiona o senador Jorge Seif, do PL, tá? De Santa Catarina. Você fez o que lá mesmo, senador? Por Santa Catarina, que estava embaixo de água? Acho que nada, né? É lamentável. Em resposta à CPI do 8 de janeiro, Dino alegou o contrato aí de prestação de serviço com a empresa responsável pela segurança da pasta que monitora as imagens, não prevê o armazenamento das filmagens por um longo período. Se fosse o Estado que tivesse, de certo modo, trabalhando nisso daqui, isso não teria acontecido, tá? Os caras deveriam ter pelo menos colocado isso na nuvem, pelo menos durante 5 anos. Como os vídeos foram solicitados 7 meses depois, após os atos golpistas, e foram aí recolhidos pela Polícia Federal na época, as imagens acabaram expirando automaticamente. Então tá aqui a coisa ficando um tanto que complicada, né? Constrangedora para o Flávio Dino. E a pergunta que fica é: será que o Flávio Dino vai passar lá no STF, vai conseguir, no STF, no Senado, e vai conseguir ter a aprovação aí dos senadores? Lembrando que o voto é secreto. Na minha visão, né, respondendo, não sei você, eu quero que você comente aí, né, e eu vou ler e vou dar uma analisada depois, dependendo de como for, vou dar um coraçãozinho. Mas beleza, comenta aí que eu dou um coraçãozinho, beleza? Ó, é o seguinte, em relação ao Flávio Dino lá no STF, eu acredito que sim, que ele vai passar, porque ele tem capacidade, idoneidade, preenche todos os requisitos que se espera de um ministro do STF, inclusive é um cara excepcional em relação ao conceito jurídico, a ideia jurídica, atende os requisitos da Constituição. Em relação a julgar, a gente já sabe, né, que o cara é excepcional e não vai ali, de certo modo, agir de modo, né, estranho, né, podemos dizer assim. Agora, o Flávio Dino encontra uma das maiores batalhas aí em todos os tempos em relação ao ato político, que é ali, de certo modo, ser aprovado pelo Senado. E, na minha visão, né, é uma situação assim que, na minha visão, não deveria ter, mas tá lá, ele vai lutar contra isso. E existe sim uma grande possibilidade do Flávio Dino ser aprovado, né? Acredito que é muito difícil ele não ser escolhido. Agora, os bolsonaristas vão ficar causando esses transtornos e constrangimentos, né? Os pontos que eles, de certo modo, atacam aí em relação, são fáceis de rebater. Essa que é a minha opinião. Primeiro, em relação ao Flávio Dino e à comunidade. Cara, se um ministro da Justiça ele não puder ingressar em qualquer estado do Brasil ou em qualquer bairro do Brasil, aí fecha o país, ponto, acabou. Porque o cara ele não pode ir a um bairro ou uma cidade, porque lá é dominada por quê? Né? Então, aí fica complicado. Então esse é um ponto que é fácil de rebater. E outra, né? O Flávio Dino tinha lá agente da Polícia Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal e tinha, né? Provavelmente estava lá com o colete à prova de bala. E outra, né? Se tivesse qualquer problema lá, rapidinho a coisa poderia ficar muito complicada, né? Enfim, o Flávio Dino
é um episódio que é muito fácil de ser rebatido. Um outro também é sobre a questão das imagens. Quem deveria ter solicitado isso aí eram os bolsonaristas. Por que é que eles não solicitaram? É porque realmente eles estavam interessados no quebra-quebra. Eles sabiam que se de repente, se eles solicitassem as imagens que lá estavam lá, no dia 8 de janeiro, poderiam ser usadas contra eles mesmos. Por isso que eles não solicitaram. E agora eles estão falando em solicitar imagem. Se acontece um problema desse aí no governo, né, num governo da qual eu sou oposição, que você é oposição, uma das primeiras coisas que nós vamos solicitar é o backup das imagens. Mas e aí? Os bolsonaristas queriam isso? Eles não queriam. Eles queriam era o transtorno, o constrangimento. Agora estão aí, de certo modo, dizendo, né, que vão lutar pelo Brasil, que tá tudo pronto para poder impedir o Flávio Dino. Damares é outra que falou que disse que vai fazer o máximo para poder gerar transtorno e constrangimento ao Flávio Dino. A Michelle Bolsonaro também fez uma fala dizendo o seguinte: já imaginou esse cara, né, lá no Supremo Tribunal Federal, uma pessoa desse nível, coisa e tal? Bem, eu prefiro o Flávio Dino de que é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com joias lá no Senado. Eu prefiro o Flávio Dino, né, de que tem uma pessoa como o Bolsonaro lá no Senado, que tem dificuldades aí em receber presentes. O Flávio Dino não tá envolvido em nenhum tipo desses esquemas. Então, gente, ó, é o seguinte, é isso. Você tá assistindo o vídeo de hoje aí, né, era pra ser uma live, mas infelizmente em razão de outras atribuições não deu pra mim poder fazer aqui, né, a live, mas mais à noite, daqui acho que umas 9h50 terá um outro vídeo, então você acompanha aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, obrigado pela força e ajuda de sempre aí. Aqui quem falou, Cláudio Pereira, e a gente se fala na próxima. Valeu, obrigado, tchau. Pois é, que absurdo, né? Os caras têm dificuldade com joia e quer ir pro Senado, quer dar opinião, né? Joias, né? Joias, colar, Rolex, enfim, é cada coisa que esses bolsonaristas aprontam, né? Não cuidaram do Rio de Janeiro e quem vai lá para poder cuidar, os caras querem impedir, é loucura.